Olá, queridos irmãos, eu quero iniciar com você uma série sobre 5 coisas que você precisa guardar. 5 coisas que você precisa guardar. E esse assunto é de extrema relevância, tanto para mim quanto para você. E abrindo a nossa maratona, a nossa série sobre as 5 coisas que você precisa guardar, nós vamos falar sobre o cuidado com os olhos. E principalmente sobre a avareza, isso mesmo. A avareza, ela sempre foi uma das pautas de discussões nas instruções do nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente entre os apóstolos, ou seja, na igreja primitiva. A avareza é um dos males, principalmente um dos males do século, é uma obra da carne, tá? Ela faz parte da vida humana, do cotidiano humano. Não é à toa que o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, diz que há 3 coisas existenciais em nós: desejo da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. Eu quero apresentar para você um dos primeiros cuidados que nós devemos ter ou que nós devemos nos resguardar, que é o cuidado com os olhos. Vamos de base bíblica, falando sobre a avareza? Mateus 6, versículo de número 22, que diz assim: a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Uma orientação do nosso Senhor Jesus, e o pano de fundo a qual Jesus se direciona nessa sua fala é justamente sobre o perigo de acumularmos tesouro na terra. Não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você abrir uma conta, não é pecado você depositar certos valores nessa sua conta bancária, não é pecado você construir, não é pecado você adquirir um automóvel, uma bicicleta, uma moto. Não é pecado você fazer uma viagem. Aonde é que está o perigo? O perigo é de se deixar se levar pelo dinheiro, é de se permitir ser manipulado e controlado pelo dinheiro. Há vários textos na Bíblia que a avareza ela é refutada. Quem lembra de lá do jovem rico, em Mateus capítulo de número 19, que ele guardava todos os mandamentos, mas uma coisa só o impediu de ser um discípulo, um seguidor de Cristo. Foi a avareza que estava entranhada no seu coração. Em Lucas, no capítulo de número 16, que fala sobre a parábola do rico e do Lázaro, perceba, queridos, que na entrelinha, ou seja, nos versículos diz que todos os dias Lázaro se alimentava da migalha que caía da mesa do rico, ou seja, esse rico, ele era generoso. Qual o morador de rua, qual mendigo como Lázaro ficaria por muito tempo às portas se alimentando, na tentativa de se alimentar às portas de um rico, sendo que se o rico não fosse generoso, se o rico não fosse prestativo, se o rico impedisse com que seus criados, seus serviçais não lhe permitisse dar acesso a Lázaro de se alimentar até das migalhas que caiu da sua mesa, você acha que Lázaro permaneceria cotidianamente, constantemente às portas daquele rico? É lógico que não. Mas o que levou o homem rico a ir para o inferno foi a avareza. Ele era alguém avarento, entendeu? Então, o que é a cobiça? A cobiça é um desejo ardente por possuir. Também um desejo de ganho ou de riqueza além do necessário, ou seja, aquela ganância. Hoje nós vivemos em uma época, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas elas estão correndo, elas nunca se satisfazem com o que ela tem. A igreja primitiva pregou muito sobre a doutrina do contentamento. Nós vamos falar aqui mais embaixo sobre o que é a doutrina do contentamento. E nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, o coração de muitas pessoas levam-na a correr atrás de coisas e muitas coisas desnecessárias.
tá? O que é a cobiça? O desejo ardente por possuir, também o desejo de ganho ou de riqueza além do necessário. Tem uma certa parábola que está em Lucas, no capítulo de número 12, Jesus está ensinando uma multidão e, de repente, um dos seus seguidores toma a palavra e diz para ele, Lucas capítulo 12, versículo 13, e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Nós temos um caso aqui muito sério de avareza. Talvez os pais porque só recebe a herança quando se o pai ou se a mãe falecer, correto? Pois bem, então a causa aqui, o pano de fundo os pais morreram, deixaram uma herança, mas só que o irmão, provavelmente era o irmão mais velho, porque na tradição judaica, ou seja, no judaísmo, quando os pais faleciam, a empresa, a administração dos bens, da casa, da fazenda, da riqueza, ficava sobre a posse do irmão mais velho. O irmão mais velho, no judaísmo, ele representaria simbolicamente o patriarca que se ausentou ou então que faleceu. Provavelmente esse irmão aqui, que está questionando, reivindicando o seu direito, pode ser o irmão mais novo. Provavelmente o irmão mais velho deixou-se levar pela avareza e ficou com toda a herança desse jovem aqui. E Jesus disse, mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus está querendo dizer, olha, não me coloca nessa causa, eu não estou aqui como repartidor, como juiz, eu estou aqui para pregar. Aí ele fala sobre o perigo da avareza, da riqueza. Olha só o versículo de número 15, e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, ou seja, do desejo de possuir. Geralmente a avareza está associada aos olhos, os olhos estão associados à avareza, à cobiça, tá bom? Olha aí. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Mais abaixo aí ele conta agora uma parábola. Propor-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava entre si. Ele pensava: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores ali, recolherei todas as minhas novidades, meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Queridos, quero abrir aqui um parênteses aqui para trazer uma reflexão aqui para você muito importante. A felicidade, o conforto e a prolongação da vida não dependem das riquezas, como muitos aí pensam aí. A riqueza pode trazer certa felicidade? Pode, lógico que sim. Pode trazer certas felicidades. Só que se você analisar, olha a vida de pessoas que não creem em Deus, são afortunadas, têm uma conta bancária recheada, mas uma série de problemas. Milionários, ricos, empresários que colocam a cabeça sobre um travesseiro, mas com a vida perturbada, com um psicológico conturbado, problemas e problemas. Olha a questão da saúde. O dinheiro pode até fazer com que haja uma certa prolongação de alguns anozinhos mais da vida humana. Só que quando a morte vem, queridos, não tem dinheiro, não tem fortuna, tem enfermidades que desafiam a medicina e que o dinheiro não pode trazer a cura. O conforto que muitos pensam talvez seja uma casa boa, talvez seja uma conta bancária boa, passeios bons, provisões, segurança. Mas, queridos, às vezes a alma está em fel de amargura, o espírito está em fel de amargura. Ricos que estão oprimidos, rico que sofre de depressão, de ansiedade, e que o dinheiro não pode conseguir tratar isso daí. A Bíblia diz, o salmista vai dizer no Salmo de número 46, Deus é o meu refúgio, fortaleza e socorro bem presente em tempos de angústia. Então, a riqueza, a felicidade, o conforto, a prolongação da vida não depende
dependem das riquezas, mas dependem do nosso Senhor Jesus. Só para você entender que a cobiça é algo tão sério, a avareza é tão séria, que em Colossenses, no capítulo de número 3, ela é tratada como idolatria. Eu quero vincular 2 versículos aqui para você entender. Colossenses 3, versículo de número 5, que diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite desordenado, e a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O dinheiro pode se tornar um Deus, pode se tornar um Deus, um ídolo na vida de muitas pessoas. E olha, o dinheiro na vida, o Deus de muitas pessoas é aquilo que ele tem na conta bancária dele, aquilo que ele tem no bolso, aquilo que ele tem na carteira dele. Olha o perigo de um coração avarento, de alguém avarento. Olha como a riqueza pode ser um laço. Mateus 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque o há de odiar um e aborrecer o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era naquela época no judaísmo e também em outras culturas da época considerado o Deus da riqueza. O Deus da riqueza. Quando alguém, geralmente assim, o avarento, ele é egoísta, tá? O avarento, ele é egoísta. Ele não disponibiliza os recursos que ele tem, o dinheiro que ele tem, Deus o livre. Ele pensa somente em si. O avarento, ele é assim. E quando se caracteriza a avareza na vida de alguém, você pode entender por Colossenses capítulo 3, versículo 5, Mateus 6, versículo de número 24, que esta pessoa, ela é escrava de um Deus, e esse Deus chama-se Mamon. Olha como a avareza era pauta de discussão e de refutação na igreja primitiva. Olha só, a avareza era refutada na igreja primitiva. Efésios 5, versículo de número 3. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo de número 3. Que a avareza era algo tão sério que nem nomeada no meio da igreja poderia ser. Olha só. Olha o que diz o versículo 3. Mas a prostituição, impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santo. A avareza, ela não convém a santo. Ela não pode fazer parte da minha e da tua vida. A avareza é um caminho que pode ser para muitos um caminho sem volta. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 5, versículo de número 11, como a avareza era uma das pautas de discussões e de cuidado que os apóstolos e os discípulos dos apóstolos tinham em relação à igreja, ao cuidado com a igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 11. Mas agora escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso ou avarento. Olha só, naquela época os apóstolos, eles encontravam algumas dificuldades, principalmente com pessoas amantes do dinheiro. Pessoas que só vivem para o dinheiro. Olha o que Jesus disse em Lucas, no capítulo de número 17, por ocasião da dizimação da cidade de Sodoma e Gomorra, dizendo que o povo da época comia, bebia, casava, dava-se casamento, plantavam. Ou seja, eles só viviam para o trabalho. Tem gente no nosso meio hoje que nunca tem tempo para Deus. Nunca tem tempo para Deus. Olha a parábola que Jesus disse da grande ceia, que muitos foram convidados e alguns diziam assim: eu tenho um campo ainda para plantar, eu tenho alguns negócios ainda para fechar. Ou seja, muitas pessoas nos dias de hoje estão mais preocupadas com seu umbigo, em satisfazer seus desejos próprios, pessoais, do que pensar na sua alma e do que pensar no reino de Deus. Quem são pessoas? São pessoas avarentas. Porque multidões de pessoas estão lotando os certos templos por aí, por conta daquilo que lhe oferecido. Então, o coração mau, ele vai atrás daquilo que está sendo lhe oferecido, daquilo que satisfará o seu ego, daquilo que satisfará
suas necessidades pessoais, sórdida. Vocês estão entendendo? Olha só. Olha como era na época em que a igreja primitiva vivia. Conselho de como a igreja deveria viver. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 6. Olha só, Hebreus 13, versículo de número 6, que diz assim. Versículo de número 5. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza. Olha só. Contentando-vos com o que tendes. Você se contenta com o que você tem? Você se contenta com o arroz, o feijão, a carne, a mortadela, o ovo estalado que você tem? Você se contenta com os recursos que você tem? Olha só como era. Isso aqui era mandamento no meio da igreja primitiva. Bora continuar. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Olha só. Querido, isso aqui foi o próprio Deus que disse que ele não vai nos desamparar. E esse desamparo está relacionado até mesmo na área profissional, na área material. Então, quando alguém se comporta no meio dos santos, sem avareza, sem aquele egoísmo pessoal, quando surgem as necessidades materiais, Deus providenciará, porque ele está dizendo, não te deixarei e nem te desampararei. Olha só. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo de número 6. Diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 6. Isso aqui era o padrão de convivência da igreja primitiva. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço em muitas concupiscências e loucas e nocivas que submergem o homem à perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só. Paulo está dizendo que muitos quiseram ser ricos e infelizmente tiveram uma vida conturbada, sofrida e dolorida mais tarde lá na frente. E o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Queridos, a provisão de Deus sobre as áreas da nossa vida, ela é certa. Jesus disse em Mateus capítulo 17, para Pedro pescar um peixe, e Deus fez um milagre e colocou uma moeda na boca do peixe. Suas contas foram pagas. Jesus disse em Mateus capítulo 6, olha para os pássaros, olha para os campos, os pássaros não semeiam, não colhem em celeiro, meu Pai as alimenta todos os dias. Nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como os lírios do campo. A provisão de Deus, ela é certa na minha e na tua vida. Uma das 5 coisas que você precisa guardar e ter cuidado é com os seus olhos, com a cobiça. Se teus olhos forem bons, disse Jesus em Mateus capítulo 6, todo o teu corpo será iluminado. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A avareza, ela é um dos males do século. É um dos males que infelizmente levam muitas pessoas a cometerem loucura. Mas a igreja, você que é cristão, você deve fugir do pecado de avareza. Você deve guardar os seus olhos. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.